Pois bem, boa tarde, meus amores. Estamos na live número 2 de Esté. Hoje a gente vai fazer uma recapitulação da primeira live, né? E antes de qualquer coisa, vamos orar, né? Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por essas almas, Pai, obrigada pela vida de cada uma delas que estão aqui, Pai, com fome e sede por mais de Ti, Pai, por serem, Senhor, as mulheres que o Senhor as criou para ser, Senhor Jesus. E o Senhor honra, Pai, cada uma que está aqui, Pai. As famílias delas, Pai, também, Pai. Guarda, Senhor, cada uma das famílias delas, Pai. Guarda tudo que leva o nome delas, Pai, enquanto a gente está aqui, Pai, reunidas em Teu nome, Pai, para aprender mais de Ti. Espírito Santo nos conduz, Pai, que seja o Senhor falando através de mim, não eu mesma, Pai. Pai, que nós saiamos daqui, Pai, com a porção que o Senhor quer que a gente trabalhe nesses dias, Pai. Que o nosso coração esteja aberto para receber as sementes que o Senhor quer, que frutifique nesse tempo e em nossas gerações, Pai. Que não é só sobre nós, é sobre o povo que o Senhor quer que a gente impacte e também os nossos descendentes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, contextualizando aqui a aula passada, né? Foi falando sobre o capítulo 1 e o 2 de Esther. Que assim, a gente falou dos personagens principais, né? Do rei Assuero, que ele vai ter uma analogia com Deus Pai. A Vasti, como o povo escolhido, a noiva de Deus, que rejeitou Deus. E você vê muito lá do Antigo Testamento, né? O povo de Deus rejeitando, pecando, idolatrando outros deuses. E o papel de Vasti no livro de Esté é exatamente isso, rejeitando a Deus, né? Tendo um papel de rainha, mas quando Deus chama para mostrar a glória dele, ela simplesmente não vou. Ou seja, Deus usa Esté, né? Pega Esté como órfã, a filha órfã que se torna, na verdade, né? Órfã que se torna filha, ou seja, Esté é como nós, que nós somos órfãos, mas deixa eu aceitar aqui o próximo. Permitir todos. Bem-vinda, Tamires. Eu tô aqui fazendo uma recapitulação, né, dos personagens principais. Esther, ela é como nós, órfãos, que nos tornamos filhas de Deus. Ou seja, boa tarde. Ela, órfã, exilada, né, estava em exílio na Babilônia, quando ela é colocada como rainha. Ou seja, ela tem essa analogia com nós. Então, Mardoqueu, ele tem a analogia como Cristo, porque ele é o que intercede pelos remanescentes, né? Os escolhidos de Deus. E quem é o outro? Amã tá como a figura do anticristo, porque é ele que vai querer exterminar o povo escolhido de Deus. Então, no primeiro capítulo, já fala sobre o Assuero, o rei Assuero, né? Que ele faz um banquete durante 6 meses. E aí, ao querer expor a rainha Vasti, ela se nega. E aí a gente fez a reflexão de que nós, como mulheres, devemos ser submissas, né, aos nossos maridos, não somente a isso, mas primeiramente a Deus, obediente e servindo no propósito, né, no chamado que Deus nos deu. Ou seja, quando a gente é rebelde, a gente é o quê? Destituída, como foi Vasti. Vasti, ela quebrou um princípio, que era o da submissão. Então, ela foi deposta.
fizeram um decreto, né? Os conselheiros do rei aconselharam ele para que ele depusesse a rainha Vasti. E aí foi eleita uma nova rainha. Isso a gente pode associar com o povo escolhido de Deus, né? O povo judeu que se recusou, né? Rejeitou a Deus. Então, Jesus veio para que o convite fosse estendido para nós, sermos também adotadas como filhas. Então, aí a gente vê todo esse paralelo, como lá na aula 1 a gente falou, né? Que a gente precisa ler a Bíblia como interpretando a narrativa, o contexto universal de Deus, né? O que Deus está fazendo aqui, porque o personagem principal não é Esther, não é José, não é Moisés, mas sim Deus por trás deles, né? Fazendo todo o plano para com que fosse cumprido todas as promessas dele mesmo, sabe? Para a gente não ficar exaltando, ai, Moisés fez isso, fez aquilo, José e tudo, não. O personagem principal sempre vai ser Deus e sempre vai estar apontando para Jesus na Bíblia, certo? E aí, no capítulo 1 e 2, principalmente, a gente vê que a rainha Esther é eleita, mas por causa do coração dela, da humildade, da obediência, né? E foram os pontos que a gente tratou lá na aula passada, né? Para que a gente possa ser essas mulheres que não só Deus escolhe, mas que a gente se torna essa mulher para ser escolhida por Deus primeiramente. Porque quando a gente faz isso, ele move as circunstâncias e as pessoas para que nós possamos cumprir os propósitos dele para nós, né? Que cada um aqui tem um propósito que Deus colocou antes mesmo da fundação do mundo. Nós somos escolhidas, tecidas no ventre da nossa mãe, né? Ele já nos chamava pelo nosso nome. Então, cada um aqui tem um propósito que, para cumprir esse propósito, precisa agradar o coração de Deus, né? Sendo obediente, temente, humilde e conhecendo Ele verdadeiramente, né? Com fé. E aí, aqui agora a gente vai entrar no capítulo 3, que Amã, que é o personagem do anticristo, ele é elevado ao segundo lugar depois do rei. Ou seja, ele é a figura mais poderosa abaixo do rei. Só que o rei, ele não estava muito interessado em tomar decisões. E ele faz o quê? Ele dá o anel que sela todas as decisões, os decretos, para Amã. Só que Amã é um homem muito mau caráter, que só pensa em si mesmo, que é muito egoísta e, enfim. Aí hoje em dia a gente vê muitas correlações, né, de que quando pessoas assim são exaltadas, honradas, acontece muito. Só que lá na frente a gente vê que por mais que as pessoas que são de Deus, que têm um coração voltado para Deus, sejam humilhadas, sejam desonradas, não é por muito tempo. E a história se inverte, como a gente vai ver nos capítulos mais na frente, porque Deus, ele não perde nenhum detalhe de nada. E tudo que a gente faz para Deus, a gente é recompensado. Então, aqui, o rei, ele levou Amã o maior lugar, né, depois dele. E aí ele estava tomando todas as decisões. E com isso, como ele era o segundo depois do rei, todas as pessoas tinham que se dobrar para ele. Ou seja, tratar ele como um segundo rei, sabe? Só que Mardoqueu, ele tinha a fidelidade muito, muito, muito grande a Deus. E ele não se curvava de jeito nenhum. Toda vez que Amã passava, todos se curvavam para Amã e Mardoqueu continuava intacto, retíssimo. Por quê? Porque ele não se curvava para ninguém além de Deus. E isso criou uma fúria em Amã. Porque Satanás é assim, né? Ele quer cumprir os desejos dele. Quando alguém vai contra, ele fica furioso e ele arma toda a situação para poder
perseguir essa pessoa que está sendo contra ele e a favor de Deus. Aqui é a chave que eu quero que vocês prestem atenção. Não é só porque Mardoqueu era fiel a Deus que ele perseguiu a Mardoqueu, mas porque existe uma história, uma linha cronológica na Bíblia, lá em 1 Samuel 15, quem tiver com a Bíblia aí, 1 Samuel 15, vai mostrar pra gente que o rei Saul não obedeceu a Deus, exatamente como Deus pediu. E isso trouxe essas consequências. Por quê? Deus falou assim, vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Só que lá no versículo 8, 1 Samuel 15, 8, o rei Saul tomou vivo a Agag, que era o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag. Ou seja, Deus falou o quê? Mata tudo e todos, destrói tudo. Aí o rei Saul fez o quê? Poupou o rei Agag. E quem é que é descendente de Agag? Pasmem, Amã. Amã é descendente de Agag, ou seja, Deus mandou exterminar esse povo. Mas o que Saul fez? Deixou o rei Agag vivo. Dessa linhagem de Agag vem Amã, ou seja, eram povos, os amalequitas eram povos perseguidores do povo de Deus. Ou seja, tá vendo como a linhagem até Amã vir e querer exterminar o povo de Deus. Essa história só acontece porque lá atrás Saul foi desobediente, ou seja, olha a consequência que tem quando a gente não obedece a Deus, porque obedecer mais ou menos é desobedecer, né? Então aqui a gente vê essa consequência de lá do rei Saul não ter obedecido 100% a Deus, né? E aí a gente vem para nossa reflexão aqui hoje, que a gente precisa resolver o nosso passado também, os nossos antepassados, porque os problemas, né, geracionais não são somente... se você acredita em genética, né, você olha para a cara de uma criança, nossa, é a cara do pai, é a cara da mãe. Todo mundo vê, né? Porque não tem como negar. É a genética, né? Ou seja, está no corpo. Só que nós somos seres indivisíveis, nós somos seres triunos, né? Corpo, mente e espírito. Então, o que é carga e maldição também hereditária espiritual também passa. E as histórias da Bíblia mostram isso. Então, o que a gente tem que fazer é resolver essas coisas para que as nossas futuras gerações não sofram, porque é claro aqui nas passagens da Bíblia como isso afeta. Então, o que a gente não resolver na nossa vida hoje, o que a gente tem já, né, de problemas anteriores dos nossos antepassados, os nossos futuros filhos, netos, bisnetos serão acometidos também. Quem quiser ver as passagens que dizem isso, é aqui, em Números 14, 18. O Senhor é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 4ª geração. Aí tem também em Levítico 26, 40. Mas se confessarem as nossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, que cometeram contra mim, e tornarem por bem o castigo das iniquidades, eu me lembrarei da aliança com Isaque e Jacó. Só basta a gente renunciar, porque existe uma herança, mas quando a gente renuncia, diz que
né, nossos antecedentes pecaram, mas que nós estamos ali e vamos nos arrepender e não vamos praticar os mesmos erros, Deus perdoa e abençoa até 1000 gerações, de nós até 1000 gerações na frente. Então, assim, é importante, isso é uma chave, assim, extremamente incrível para quem quer ter uma vida, não só a salvação, porque uma coisa é a salvação, né, que é o que Jesus veio para nos dar. Ele veio para nos dar a salvação e para que nós possamos ter linha direta, né, acesso direto com Deus. Só que a vida em abundância, né, com cura, né, dos pecados, por exemplo, de doenças geracionais, né, para a gente ter uma vida abundante na Terra, é isso que a gente está falando aqui, né, dessas consequências que vêm das desobediências dos nossos antepassados. E aí, a mãe, então, voltando aqui à história, né, a mãe, então, fica furioso. Só que a gente agora entende por que a mãe ficou furioso. Porque é desproporcional ficar furioso porque uma pessoa não se prostra, né? Não se inclina, não se dobra para ele e ele querer exterminar toda a geração, né? E o povo inteiro dessa pessoa. É desproporcional, não tem sentido. E aí, nesse profundo, agora a gente entende, né? Que na verdade é porque Deus permitiu isso, porque lá atrás houve essa desobediência. E se vocês quiserem pegar uma chave poderosa, é que Deus, ele odeia a desobediência, né? Desobediência, pecado, quem idolatra outras, porque ele tem ciúme de nós. Então, ele quer que somente ele seja o primeiro lugar na nossa vida. E quando a gente coloca outros ídolos na frente, né, no lugar de Deus, vai ter consequência. Como tudo na vida tem consequência, né? É a lei da semeadura, como a gente já tinha comentado. E aí, voltando para o capítulo 3, então o rei, ele deu o próprio anel que selava todos os decretos para Amã. Olha só, para quem que ele foi dar o anel dele, né? A pior pessoa que ele poderia dar, porque é o próprio anticristo, né? Fazendo a assinatura de todos os decretos que ele poderia fazer. E aí ele assinou um decreto de exterminar todos os judeus. Ele lançou a sorte, né, que se chama Pur, para definir o dia que ia acontecer o extermínio de todos os judeus, porque simplesmente Mardoqueu não se prostrou a ele. E por que Mardoqueu não se prostrava a ele? Porque ele era fiel a Deus. Ou seja, aqui ele mostra, né, a honra a Deus. E Deus honra quem honra a ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E aí aqui a gente vê que a fidelidade e a não infidelidade também custa, né? Ou seja, não existe você ficar em cima do muro, porque ou você serve a Deus ou você serve ao inimigo, né? Não existe meio termo, não existe em cima do muro. E tudo tem consequência. Por mais que o mundo valorize, né, o orgulho, a prepotência, Deus honra quem é humilde, né? Aqui a gente vai estar sempre vendo exemplos de pessoas que Deus exalta lá na frente, porque lá no pouco a pessoa foi humilde, foi honesta, né? Foi fiel a Deus. E aí a justiça de Deus, ela nunca falha. Três coisas que a gente deve se perguntar aqui nesse capítulo 3, né? Se a gente tem se mantido fiel, mesmo diante da pressão cultural, pressão social, se existe algo ou alguém que a gente tem se inclinado ou tem ocupado nosso coração acima de Deus, né? Se tá temendo mais a homens ou temendo principalmente a Deus. Você tem na sua cabeça que se Deus mandou, ele vai prover, então mesmo assim você vai com ousadia e coragem. Você está confiando que Deus vai agir no tempo certo? Ou não, você quer fazer que nem Sara,
colocar o marido para ter relação, para ter um filho antes do tempo, porque Deus está demorando. Ou você confia no tempo de Deus? E aí, a gente pode ir para o capítulo 4 de Esther, que ele vai falar que Mordecai, ele rasga as vestes dele e se veste de pano de saco para demonstrar profundo pesar e aflição, porque ele ia morrer, o povo dele inteiro ia morrer, e ele estava ali como Cristo, né? Com o coração de Cristo, querendo poupar a vida desse povo, né? Não só dele, mas sim o povo inteiro, né? E aí ele conta como ele se veste de pano de saco. O pessoal, as servas de Esté falam para ela que ele estava vestido de pano de saco e não podia ficar com essas vestes lá no reinado. E aí ela manda roupas para ele, só que ele se recusa, então ela vai querer saber mais profundo, né, o porquê disso. E aí ele conta que foi determinado por Amã o extermínio dos judeus, né, e ela também judia. Então ela fica muito temerosa porque naquela época só podia entrar na presença do rei quem fosse convidado. E aí, se houvesse uma rebelião do povo querer pedir para o rei desfazer esse decreto, né, que Amã selou, eles todos seriam exterminados, porque ninguém poderia aparecer na frente do rei sem autorização dele, sem ele chamar. E aí, ela falou, mas faz 30 dias que o rei não me chama, e se eu aparecer lá, eu posso ser exterminada, né, executada. Só que aí Mordecai vem e fala aquela palavra, né, que é conhecida no livro de Esther, né, que é Esther 4,14. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha, Esther. Ou seja, não é só para o seu bel prazer, né, você ser rainha, ficar aí no conforto, enquanto o seu povo pode ser exterminado. Então, ele trouxe a realidade, né, de que era o papel dela fazer isso, que Deus colocou ela lá para ela poder intervir para o povo ser salvo, né, não ser exterminado. E aí ela realmente acata, né, como a gente viu, ela tem um coração, né, obediente e fiel, né, então ela aceita a instrução dele, e aí ela fala para ele que juntar o povo para que jejuassem e intercedessem por ela. E outra coisa que Mordecai também fala é que ele tinha convicção de que se ela não fizesse nada, socorro e livramento viria de outra parte, porque Deus, ele sempre vai agir para o bem do povo dele, independente de se uma pessoa que ele escolheu para salvar, por exemplo, se ele escolheu Esté para salvar, se ela não fizesse nada, ela morreria e Deus usaria outra pessoa para salvar, mas ele não deixaria o povo dele ser exterminado por causa de Esté, entendeu? Então, assim, ela teve coragem, ela teve ousadia, e aí vai ser nos próximos capítulos, né? E o último capítulo aqui é o quê? Esse último capítulo, ele mostra pra gente uma chave, assim, poderosa, que é o quê? As armas espirituais para vencer. Porque nossas armas, nossas guerras hoje em dia não é contra carne, não é contra pessoa, entendeu? A gente muitas vezes é enganada por Satanás, né? Ai, fulaninha fez isso comigo, fulaninha fez aquilo. Só que, na verdade, é Satanás usando aquela situação, aquela pessoa para te ferir, para te enfurecer, para te fazer sair do eixo, para te fazer desobedecer a Deus e você ter consequências ruins disso. Então, lá em Efésios 6:10 fala que a nossa luta é contra os principados e potestades e dominadores desse mundo. Ou seja, a gente briga, na verdade, é contra, né, os demônios que estão jogando setas o tempo inteiro. Então, a chave de Esté é essa, né?
que a gente ganhe nossas lutas no secreto, que a gente ganhe nossas lutas jejuando, orando, pedindo para outras pessoas também intercederem por nós, como fez Esté aqui. Então, ela vence, a gente vai ver lá nos próximos capítulos, mas a estratégia principal dela é a nossa estratégia que a gente tem que usar de filha, que é o que? Nos pés de Jesus, né? Em Mateus 6,6. Usar Mateus 6,6 como a nossa principal base de guerra, né? A nossa base principal de identidade, de filiação. É lá que a gente tem que ganhar toda e qualquer guerra, orando, jejuando, intercedendo. Mateus 6,6 fala: mas quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto, que teu pai que te observa em secreto te recompensará. Ou seja, Deus ainda recompensa por a gente passar tempo com Ele, por a gente orar, por a gente se derramar, por a gente o adorar. Ou seja, se você quer viver o propósito que você tem para Deus, você tem que buscar estratégias nele, na palavra e em comunhão com Ele, no secreto. Então você tem se colocado no secreto para ter essa coragem e ousadia, porque a Esther teve essa coragem de ir ao rei, mesmo tendo o risco de morrer, porque ela teve primeiro o tempo dela com Deus, né? Primeiro ela orou, ela jejuou e ela se fortaleceu para ter essa coragem e ousadia. Muitas vezes na nossa vida a gente vai precisar ter coragem e ousadia, mas quando a gente sabe que Deus está com a gente, quando Ele aponta para alguma coisa, Ele paga a conta, né? Muitas vezes, muitas pessoas falam, né? Quando Deus aponta, é Ele quem paga a conta. Então, que nem Deus livrou Daniel e os amigos dele da fornalha. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Que nem Abraão levou o filho dele, Isaque. Ele foi por obediência a Deus, mas ele também sabia em Deus que Deus não ia matar o filho dele. Ou seja, é a intimidade, a confiança em Deus e a obediência te faz ter essa coragem, essa ousadia. Nós não somos feitas para ser tímidas, nós não fomos chamadas para ser covardes, nós somos filhas e por isso, pela autoridade que Deus nos dá, nós temos coragem e ousadia, porque é Ele que nos capacita, não é nós que temos a capacidade de nada, não, é Ele, é através dele, mas a gente confiando nele, a nossa fraqueza, Ele se aperfeiçoa, né? Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E tudo a gente tem que dar glória a Ele. E para finalizar, aqui tem reflexões desses 2 últimos capítulos, né? Que o propósito, ele sempre vai exigir coragem e renúncia. Mas é como eu falei, que com ele, fazendo o secreto, estando no secreto, né? Estando aos pés de Jesus todos os dias, lendo a palavra, renovando a nossa mente, a gente consegue ter essa coragem, essa ousadia, né? Essa força que vem de Deus, do próprio Deus mesmo. E é Ele que faz, no final das contas. E a guerra, ela é vencida no secreto, né? E outra coisa, a gente vai ver também que quem faz tudo não é o homem. Muitas das vezes a gente fica temerosa, ai, o que vão achar? Ai, mas fulano não vai abrir a porta para mim. Ai, aquele fulano que tem que fazer aquilo. Ei, não é a gente, é Deus através de nós, né, do nosso coração, rendido a Deus, é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai fechar também as portas que não é pra gente andar. Então, que em primeiro lugar a gente esteja aos pés dele, buscando a estratégia, que Ele que abra e que Ele feche todas as portas que tem que abrir e fechar para cada fase, entendeu? Não se apeguem também às fases, não se apeguem a nada, porque Deus também é um Deus de novidade, Deus é um Deus do novo. Então, assim, se Deus está te falando algo e você está com medo porque está apegada, lembra que você dá o passo e Deus põe o chão.
Nunca se esqueça disso, que se ele tá contigo e ele tá te apontando algo, ele vai pagar a conta. Porque é para ele, no final das contas, e dê sempre a honra e glória a ele. Porque quando a gente é fiel no pouco, ele nos coloca no muito. Esse é um exemplo próprio de Esté, né? Era órfã, exilada, plebeia, se tornou rainha. E ela devolveu toda a honra e glória a Deus, né? Então, que a gente possa estar disposta a pagar o preço, né? E tenhamos essa coragem de, nem que seja um risco de vida, mas a gente sabe que Deus nos poupa, né? Mas que a gente tenha essa coragem, né? Para buscar no secreto. Então, a aplicação para hoje, você está anotando, é buscar no secreto a direção de Deus para essa fase, essa estação, o seu propósito. Estar disposta a pagar o preço da obediência, né? Mesmo quando contraria o conforto, mesmo quando contraria o que a gente mesmo idealizou, né? Pensa e tal. A gente sempre sabe que Deus é um Deus que ele faz as coisas do nada, né? Faz rio a aparecer no deserto. Então, assim, confiar em Deus sempre, né? E ter coragem para se responsabilizar pelo que Deus está colocando no seu coração. Porque não é só você, não é a sua capacidade, é Ele que capacita. E é isso por hoje. As outras a gente vai ver 5 e 6, sábado que vem. E vamos orar para finalizar. Pai, obrigada, Senhor, por essas pérolas, Senhor, que o Senhor nos deu, essas chaves, Senhor, que nós possamos usar em cada situação, Pai, que a gente precisar, que o Espírito Santo nos lembre, Pai, de sermos obedientes, de termos reverência apenas a Ti, Pai, que nada ocupe nosso coração além de Ti, que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar, Pai, que nós sejamos obedientes, Pai, que nós renunciemos, Pai, tudo que veio atrás nos nossos antepassados até aqui, Pai, para que a partir de nós sejamos abençoadas e os nossos descendentes até 1000 gerações, Pai, vivam, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Vivamos em abundância, Pai, salvos, curados e libertos, Pai. Que nós possamos resplandecer a Tua glória, Pai, como a noiva pura, a noiva santa, a noiva sem mácula, Pai. Uma noiva que o Senhor pode mostrar, Pai, como os Teus filhos, Pai. Que nós possamos ser exemplos, Pai, assim como que nós sejamos mini-cristos nessa terra, Pai. Para que o Senhor possa nos usar para os Teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meninas, muito obrigada por estarem aqui. Sábado que vem, conto com vocês, tá? 4 horas de novo. Ai, minhas lindas, abençoe. Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Qualquer coisa, podem me mandar lá também, tá? No privado ou no grupo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Ai, obrigada, Tamires. Obrigada, Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Amém. Vocês também. Shift, Control.